Resistência surda, o preconceito de cada dia e as reproduções social escolar. Elias Paulino da Cunha Júnior. Olá, tudo bem? Esse é o meu sinal e o meu nome é Elias. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história, da minha trajetória e que possamos nos conscientizar e refletirmos acerca do que é a vida de um surdo, né? Dia 26 é o dia oficial de comemoração dos surdos, porém todo mês de setembro é um marco histórico na vida de todos os surdos. Então, gostaria de falar sobre alguns aspectos por mim vividos. Família, aspectos sociais, escolares, acadêmicos, os movimentos, né, parte de também discussões políticas de surdos. Então, os surdos têm as suas associações, como uma que eu participo, né, as funções dos professores surdos, nós discutimos que isso é muito importante, porque nós surdos somos de carne e osso, também convivemos em sociedade, não é mesmo? E mesmo assim, parece que a maioria das pessoas se esquece como é a vida de um surdo, assim como eu sou. Primeiro eu vou falar acerca da minha família. Eu já nasci surdo e ao nascer a minha família não notou nada. Fui crescendo, com o passar do tempo, aproximadamente aos 4 anos e meio, eu comecei a ir à escola. Porém, era uma pré-escola, uma creche, né? Porque meus pais precisavam trabalhar e eu ali ficava. Então eu brincava, me divertia, jogava bola na hora do intervalo e depois as professoras chamavam para retornar para as salas de aula, para as aulas, e eu permanecia ali. As professoras começaram a estranhar e gritavam: Elias, Elias! E eu nada. Continuava brincando. Estranharam. E aí as professoras começaram a me cutucar e falavam: olha lá. E nesses gestos eu imaginava: ah, é para voltar para a sala de aula. Obviamente, ao perceber isso, os professores chamaram os meus pais e achavam que eu era surdo. Meus pais estranharam, não sabiam. E claro, meus pais ficaram muito preocupados e na hora me levaram a um hospital para fazer audiometria e demais exames. Assim foi diagnosticada a minha surdez. Disseram, poderia escolher entre uma escola especial ou uma escola inclusiva, caso conseguisse. Se não, deveria ser colocada em uma escola especial. Meus pais ficaram muito preocupados pelo fato, será que é surdo mesmo? Ficaram muito magoados, decepcionados, porque eles não tinham consciência do que era a cultura, a língua. Não tinham consciência nenhuma, porque eles não tinham nenhuma informação. E o que eles iam fazer? Pois bem, eu comecei a ir à escola e, ao estudar, eu comecei a observar algo que a minha família estava completamente perdida com o que fazer. Os médicos orientavam para evitar usar a língua de sinais, proibiram, falaram que eu tinha que oralizar. Caso eu aprendesse Libras, eu ia me atrasar linguisticamente e ia atrasar minha cognição, infelizmente, né? Os médicos falaram isso, incentivaram a comprar aparelhos e os meus pais preocupados como iriam fazer, foram ver, era muito caro e para eles era inviável. Eles pensaram em vender o carro, assim poderiam comprar os aparelhos. Porém, passou um tempo, não venderam porque era o único carro, precisavam. Mandaram então uma correspondência pedindo ajuda pública e assim foi concedido e consegui. Então eu comecei a estudar, comecei a ir à escola e foi um momento muito difícil da minha vida, porque já na pré-escola os professores anunciavam: fique longe do Elias, não fique com Elias, pode quebrar os aparelhos dele. Olha, os aparelhos são caros e eu não vou ter dinheiro para dar para vocês. Então, assim começou uma relação truncada. Eu não tinha amigos, todos ficavam distantes de mim. E eu via os olhares, as pessoas eram frias comigo, as crianças tinham contato, brincavam. Porém, comigo eram mais frios, ficavam mais à distância. Eu nunca tinha muita proximidade com os amiguinhos. Então, isso foi muito difícil. O tempo foi se passando. No primeiro ano, eu lembro que eu estava na sala de aula e a professora gritava. Ela não tinha paciência nenhuma para conversar, para me explicar. Eu estranhava muito aquilo, porque ela não sabia como me explicar no caderno e eu ia mostrando, né, se estava certo ou não. Meu caderno, na verdade, era mais bagunçado. Eu escrevia e depois pulava folhas e escrevia nas outras. Eu não tinha organização nenhuma.
E com isso, quando eu ia mostrar, as professoras falavam: não, você não entendeu nada. E isso foi algo muito forte, me trouxe muita mágoa, eu chorava muito. Então foi um período muito difícil. E os meus pais, eles ficaram pensando que era um momento, se eu estudar de manhã ou à tarde, melhor de manhã, orientaram, né, a questão da escola especial, mas os meus pais permaneciam com essa preocupação com relação a uma mentalidade do que seria uma escola especial, se seria um problema ou não, se eu poderia, achavam que eu poderia estudar nessa escola inclusiva. Foi um momento bem difícil. Ao olhar os professores falando na minha frente, eu só ficava copiando, tentando entender e que, na verdade, eles nem sabiam como me explicar, então eu só copiava. E eu tentava, ao mesmo tempo, fazer tratamento com fono, e lá eles me faziam repetir as letras, fazer a leitura labial para aprender os conteúdos, e eu tentava acompanhar isso durante a aula. Imagina, o dia inteiro, o tempo todo, era muito cansativo mesmo. Então essa foi uma grande preocupação, me trouxe grande mágoa, e a sociedade, as famílias, às vezes querem que a gente fale perfeitamente, exigem, às vezes não entendem com clareza. Não dá, realmente, às vezes existem algumas falhas, às vezes não somos compreendidos com clareza, mas eu continuei fazendo fono. Fui treinando e aí eu conseguia sentir as vibrações e sempre nesse treinamento para fazer a leitura labial e oralizar. E nesse período eu estudava numa escola municipal, tinha muitos alunos e eram as carteiras tradicionalmente enfileiradas. E essa escola foi diferente para mim, porque antes eu sempre ficava em filas, porque cantávamos o hino nacional, então eu não sabia, eu perguntava: o que é isso? Cadê a letra? Eu apenas fingia que estava entendendo, eu ficava ali na fila, enquanto todos cantavam, eu fingia também que eu estava cantando, mas eu não estava cantando nada direito, eu nem sabia o que era. Depois voltávamos para a sala de aula, todos enfileirados, e aí ficavam todos de pé para fazer uma oração. E eu achava aquilo muito estranho, para falar a verdade, porque eu não entendia o que significava fazer esse sinal da cruz no corpo. E o que os meus pais me falaram era esse significado que remete à cruz, remete à religião, mas eu não entendia para que orar dentro de uma sala de aula. Mas ok, eu estava lá com os meus alunos, com os alunos, né, os meus amigos, e sem entender o que significava. Aí sentávamos, eu continuava conversando, porque e copiando, enquanto os outros estavam ali sem entender nada. Aula de matemática, uma coisa muito abstrata, eu não entendia. Aí, quando eu chegava em casa, minha família me explicava, mostrava materiais. Matemática até eu conseguia, era fácil para mim. Algo que foi muito forte para mim foi a questão visual. Então, eu sempre me divertia na escola, né, jogando capoeira, era uma brincadeira que me deixava alegre com os amigos, porque na verdade eu tinha poucos amigos. Então, com relação a materiais, eu organizava e eu comecei a conseguir compreender algumas coisas que eu me lembrava, né? O visual é muito forte. Porém, em contexto familiar, o contexto cultural é bem diferente do que eu vivia em família. E aí eu comecei a tentar aprender, porém eu não acompanhava, tentei aprender instrumento, violino, porque eu era surdo e a minha família tentava me impulsionar. E aí, na escola, houve um dia, que era o dia do índio, todo mundo comemorando, dia especial do índio, e depois eu só fui entender como adulto, né? Uma comparação seria como é a música para um surdo, né, diferente da cultura ouvinte. E assim eu fui entender que a cultura surda é diferente de nós, né, de pele branca ou outras etnias. Então existem diferenças culturais. E aí, observando, eu fui vendo que a sociedade também tem esses viés culturais. Isso é um desafio para mim, porque eu não tinha nenhum amigo surdo. Eu imaginava que eu era o único surdo do mundo. E em casa, eles me obrigavam sempre a oralizar, fala certo, e aí aquela imposição, muita cobrança para falar corretamente, faz as coisas do jeito certo, você precisa compreender. E eu senti aquilo
que era só imposição. Ia até fono, mas era pouco tempo, porque sabe como é, né? Depois o governo cortou o tratamento, o que eu iria fazer? Então, a estratégia foi me incentivar na leitura. A escola me dava livros e, assim como os outros alunos, tinham que ler, eu tentava gritar para treinar as cordas vocais, aprender a vocalizar, oralizar, e treinava os vocabulários também. Então, eu lia, muitas palavras eu não entendia, mas eu ia tentando. Perguntava, às vezes me explicavam, mas a minha família me impunha muito sobre o que eu tinha que fazer, e então eu sentia essa pressão. Eu não me sentia seguro. E os professores não conseguiam me explicar. Então, da escola inclusiva, falaram, não, coloca então numa escola particular, numa escola especial. Foi muito difícil para mim, eu não tinha nenhuma segurança em ir, mas fui. E as pessoas me olhavam, me mediam, e eu era sempre muito simples, jeito de ser, jeito de me vestir, as pessoas me olhavam e eu já sentia aquele preconceito, aquela diferença, sensação de superioridade sobre mim. E aí eu tentava memorizar, assimilar as coisas, era muito pressionado, porque eu tinha que deixar os cadernos todos prontos, atividades completas, e eu não conseguia acompanhar os conteúdos na escola, era muito difícil, eu conseguia acompanhar algumas coisas. E eu lembro de uma situação muito traumática que ocorria nas aulas de inglês, porque os alunos iam para salas e haviam ali as separações de cabines individuais que eram em vidro. Ali os alunos se sentavam, colocavam os seus fones e a professora à frente falando no microfone em inglês, e os alunos tinham que escrever as palavras. Aquilo me angustiava, eu não entendia nada, eu era surdo. O que eu fazia? Eu ficava fingindo, escrevendo qualquer coisa, e entregava. E aí a minha nota era sempre vermelha, né? Variava um pouquinho, mas sempre muito negativo. Aquilo foi me trazendo. E enquanto as pessoas imaginavam, né? Só eu sei as marcas, os traumas que eu vivi. Passou um tempo, eu não queria mais ir para a escola. E eu fui crescendo tentando ler. Chegou um momento que eram férias, então não tinha aula, eu ia só me divertir. Porém, ocorreu o seguinte: me pediram para fazer uma atividade, para copiar o livro. Ok. Pensei, vou copiar o livro para quê? Coisa estranha, não? Aí me disseram, a professora pediu para fazer essa atividade. Pois bem, eu fiz, copiei o livro inteiro, fiquei muito cansado, eram férias, deveria estar me divertindo em casa, mas eu fiz. Voltei para a escola, fiquei olhando, ninguém entregou nada para a professora, só eu entreguei. A professora falou, não era para me entregar, era só para você treinar, melhorar sua letra, caligrafia. E eu fiquei pensando, por que só eu? Eu fiquei com um ódio, com uma mágoa. Aquilo criou um bloqueio, eu criei uma antipatia e eu não queria mais estudar. Aquilo foi me trazendo muitos traumas, muitas situações difíceis e eu queria ficar afastado mesmo. Eu não queria saber de escola. Mas então, mudei de escola, fui para um outro local e era sempre assim, a questão dos conteúdos, os alunos sentados enfileirados, eu tinha que entrar na primeira carteira para tentar fazer a leitura labial, e sempre desta forma, eu me sentia estereotipado, rotulado. Os professores mesmo me davam nessa situação de discriminação, de preconceito, ao gritar o meu nome, Elias, Elias, você está entendendo? Elias, eu estou falando. E sabe, minhas notas sempre vermelhas. E eu não queria ir mais à escola, porque eu só ficava naquela nota ruim, e aquilo trouxe uma falta de segurança, uma falta de confiança. Quando eu estava no 8º ano, eu lembro de um professor que começou a falar de uma forma engraçada, ele dava aula de história, e ele fazia teatro, era muito engraçado, muito visual, movimentava, tinha expressão facial e corporal, e isso foi muito importante, porque eu sou uma pessoa visual, e aquilo me gerou um interesse muito forte, ele foi muito importante mesmo para mim. Mudei de escola, porque acabei mudando para uma outra região, fui morar em outro local, já no ensino médio, foi diferente. Os professores me incentivavam, me traziam coisas positivas, me deixavam ler. Eu comecei a ter interesse pela leitura, pelos livros de uma forma diferente, porque eu comecei a comparar personagens com a minha vida.
E isso começou a fazer sentido, começou a funcionar para mim estudar dessa forma. E eu acho que eu, enquanto único surdo, estava ali. Ocorreu o seguinte: no ensino médio, como eu disse, foi um pouco diferente, eu me sentia mais capaz, porém a relação, a comunicação, o meu contato, o jeito que as pessoas me olhavam, eu pensava como seria o futuro, mas nada era muito claro para mim. Eu pensava, o que eu vou fazer? E eu me lembro que um professor me motivou muito a ler livros, e quando eu comecei a ler, eu fiquei muito interessado com a comparação que eu fazia com a minha vida, situações de discriminação, opressão, preconceito, a forma como as pessoas me olhavam, e aquilo me fez muito sentido, me fez refletir, e eu voltei a ler, comecei a gostar e continuei lendo. Então, antes eu era o único surdo do mundo, né? Eu me achava assim. E o professor de português falou: como assim? Tem escolas de surdos? Como que seria isso? E aí, eu fui para visitar, fui em duas escolas de surdos. Uma escola inclusiva, né, de ensino médio. E aí, ao visitar, eu fiquei maravilhado. Eu não sabia que tinha escola com surdos. Né? Eu só fui descobrir isso aos 16 anos. E aí eu fiquei boquiaberto, porque eu comecei a ter contato com a língua de sinais, com outros surdos, percebendo que nós tínhamos histórias, trajetórias semelhantes de vida. E todos tivemos os mesmos caminhos, passamos por situações de discriminação, de preconceito. Isso é muito interessante, porque eu tive uma mudança de mentalidade e foi aí então que eu consegui a ver como poderia ser meu futuro. As coisas começaram a clarear para mim e eu pensando como que eu podia, será que eu seria um profissional, um fonoaudiólogo? Mas eu sou surdo, não teria várias barreiras. E eu gostava muito de ler. Obviamente, passada aquela situação difícil para mim, que eu não quis mais ler, mas eu lembrava das coisas positivas daquele professor que fez, né, essa mudança em mim. E aí eu me lembrei da oportunidade que eu tinha de me conscientizar, de poder opinar sobre tudo. Pois bem, quando eu já estava na faculdade, eu tinha alguns amigos que estavam conversando, eles olhavam e falavam: nossa, mas como o professor vai te ensinar? E eu me pegava de surpresa, eu falava: não, mas eu quero ser um professor futuramente. Aí perguntavam: mas você está entendendo a aula na faculdade? E outros: peraí, vai com calma. E, sabe, toda essa situação para mim eram como socos, bofetadas. Tamanha discriminação, era tão agressivo. E eu falei: não, eu vou arregaçar as mangas, eu vou lutar. E eu quero mudar a mentalidade dessas pessoas. E eu quero mostrar as conquistas que os surdos são capazes. E nisso, as pessoas iam me falando e eu ficava abismado como eles falavam dessas questões da surdez. Eu queria quebrar esses preconceitos, porque isso estava enraizado na mentalidade das pessoas. É preciso mudar essa consciência, trazer novas perspectivas. E eu pensei até em desistir, mas eu falei: não, eu vou mostrar que eu sou capaz, vou fazer, né, meus trabalhos acadêmicos, fiz mestrado, como vocês podem ver, eu tenho esse livro. E aí eu comecei a me focar em movimentos surdos, né? E falando de escola inclusiva, regular, bilíngue. Então, hoje eu já estou fazendo doutorado e gostaria de dizer o seguinte: a sociedade em geral, ela traz consigo muito preconceito e os professores que trabalham nas escolas, muitas vezes eles precisam ver, né, que tudo bem, existem questões hierárquicas. Por exemplo, eu ia começar a trabalhar, fui fazer os exames admissionais, disseram: como você vai conseguir? Você é surdo. E eu falei: não, eu estou aqui para lutar, quebrar essas muralhas, eu já cheguei até aqui, a gente tem que romper com isso. E eu encontrei muitas barreiras, fui procurando oportunidades em várias escolas e as portas fechadas não me aceitavam enquanto professor surdo. Quantos professores surdos vocês já tiveram? Né? Imagina. Então eu pensei quão difícil seria, mas até que eu consegui ser aceito e trabalhei numa escola bilíngue. Bom, primeiramente fui aceito numa escola de inclusão, uma segunda escola de inclusão, e a terceira foi essa em que eu estava. E aí lá
falei, não, a gente precisa quebrar esse preconceito, as pessoas precisam abrir sua mente, entender a cultura, a identidade surda, porque nós somos capazes, nós temos potencial, e com isso fui conversar com os alunos e conseguimos ver, né, que não somos de mundos diferentes, estamos todos conectados. Às vezes falamos de inclusão, mas estamos, na verdade, excluídos. Então, essa experiência que eu tive na minha vida, às vezes me faltou comunicação, depois consegui me comunicar bem através da língua de sinais, aprender, interagir, e isso foi de grande motivação, porque eu percebi que não era o único surdo do mundo, então nós não somos únicos segregados, estamos todos conectados, e os surdos estão nesse movimento, lutando, e estão, né, querendo, através de associações como a FENES, Associação de Surdos, de Professores Surdos. Então, nos reunimos com o objetivo de trazer novas propostas, melhorias para a área educacional, melhorias para conscientizar os familiares, todo esse movimento de surdos, para trazer uma nova mentalidade, que isso é algo muito forte. Por isso, setembro é um mês tão especial para toda a sociedade, principalmente para nós surdos, que é a quebra dessas muralhas, mostrando que os surdos são capazes.